Abra a palavra do Eterno, livro de 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo de número 9. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo de número 9. Quem achou diz amém. A palavra do Eterno nos diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício, ou brisa suave. A sua versão está assim: um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs na entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, e derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e, em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Feche os teus olhos. Pai de amor, no nome santo e poderoso de Jesus, que esta palavra alcance todos os corações dos que estão aqui, daqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Através da tua palavra, eu creio, o Senhor nos dará uma direção, um norte, em o nome de Jesus. Diga amém e aplauda a palavra de Deus. Aleluia, bendito é o teu nome. O tema deste domingo: saia da caverna. Você pode falar para quem está perto de você: meu irmão, sai da caverna. Você sabia que é muito fácil a gente entrar em cavernas? E eu não estou me referindo ao literal, no sentido literal, mas no sentido figurado, no sentido espiritual. Tem muito crente, irmãos, vivendo em cavernas. A palavra caverna, ela tem um sentido pejorativo de algo que não é muito agradável. Agora, aonde que o profeta do Senhor foi parar? Numa caverna. E para nós entendermos o que acabamos de ler, precisamos de um conhecimento, do capítulo 18, o capítulo anterior. O capítulo da vitória, é o capítulo do milagre, do extraordinário, do avivamento. Quando Elias confronta os profetas de Baal. Israel estava com seu coração dividido. Ora queriam a Deus, outra hora estavam servindo a Baal. Então Elias lança ali um desafio, um confronto, para que o Deus que respondesse com fogo
esse seria o verdadeiro Deus. E Acabe aceitou o desafio, reúne os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. E observe que o Monte Carmelo era a casa, era a região, era a montanha aonde eles adoravam a Baal, aonde havia altares a Baal. E justamente neste lugar que Elias desafiou o inimigo na própria casa dele. E quando chegou o momento, o dia do desafio, Elias deixou o período da manhã para os profetas de Baal terem ali o seu tempo de invocação ao seu Deus, com letra minúscula, né? E eles passaram a se retalhar, a gritar, a invocar Baal, e nada acontecia, tudo era inútil. E o tempo foi passando, Elias passou até a zombar deles, porque não respondia. Clama mais alto, quem sabe ele está viajando, quem sabe ele está dormindo. De fato, nada aconteceu. Chegou o momento de Elias, ele restaura o altar, coloca o sacrifício, mas ele queria deixar as coisas mais difíceis ainda. Ele disse: tragam 4 cântaros de água, jogue aqui sobre o altar. E assim o fizeram. Faça a segunda vez, mais 4 cântaros. Faça a terceira vez. E começou a escorrer água pelo altar. De repente ele está ali clamando ao Senhor, e o fogo veio, consumiu tudo. Aí o povo caiu de joelhos, prostrados. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias, ele destrói os profetas de Baal. Sempre depois que você enfrenta uma grande guerra, uma grande batalha, é comum você sentir cansaço. Quando a gente ministra libertação, né, geralmente você vai sentir cansado, cansada, né? Tem muitas mulheres aqui de oração que Deus tem usado muito para libertar outras pessoas. Então é normal você se sentir cansado. E o profeta, eu acredito que ele estava esgotado. E veio justamente neste período de fragilidade uma ameaça. Jezabel fica sabendo o que Elias havia feito com os profetas de Baal, e ela ameaçou ele de morte. Que os deuses me façam outro tanto, se eu não acabar com a tua vida, assim como você fez com os profetas de Baal. Então Elias recebe aquela palavra e ele teve medo. O homem do fogo, o homem do poder, ele sentiu medo, e ele pega o caminho do deserto. Eu vou aqui resumir a história, só para vocês entenderem. O destino dele foi a caverna. A caverna. Queridos, quem aqui já sentiu, precisa levantar a mão, vontade de desistir, né? Jogar tudo para o alto, desistir da igreja, desistir de Deus, do Evangelho, desistir da família? Quantas pessoas já viveram situações de caverna, ou estão vivendo situações assim? É muito fácil a gente parar numa caverna. Às vezes uma palavra, uma discussão, um desentendimento no seio da família. O marido já não olha mais para a mulher também, sabe, não olha para o marido, e eles vão vivendo assim. Só que eles, nesse contexto, eles estão encavernados, eles estão vivendo situação de caverna. Agora olhe para cá, presta atenção. Para onde que o profeta foi? Para o monte de Deus, Monte Horebe, monte famoso, onde a glória de Deus se revelou, se manifestou. Tantas vezes ali, não é? Moisés recebe do próprio Deus as tábuas da lei. Horebe é a mesma coisa que Monte Sinai. Então, um lugar que Deus escolheu, sabe, para manifestar a glória dele. Então é chamado Monte de Deus.
E ele foge para onde? Para o monte de Deus. Mas escute, e justamente neste monte, ele encontra uma caverna. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, nós estamos encavernados dentro da própria igreja. No contexto religioso, nós podemos estar assim, encavernados. O líder do ministério de louvor me repreendeu. Eu não toco mais. O meu líder de célula falou que eu não agi com prudência e ele me chamou a atenção. Não vou mais na célula. E a vida vai passando e a pessoa vai entrando em uma caverna. Queridos, não é o que Deus tem para você. O chamado de Deus não é para viver na caverna. Se as coisas não estão indo bem no teu casamento, no teu relacionamento com a tua família, com a tua esposa, com o teu marido, você precisa pedir perdão, você precisa se achegar, você precisa, abraçar, você precisa dizer: eu errei, eu falhei, me perdoe. Quando há essa restauração, você está dizendo: eu não quero viver essa vida, eu quero sair dessa vida de caverna. Deus tem algo lindo, Deus tem um chamado maravilhoso para a sua vida. Elias foi para onde? Na caverna, na caverna. E o que Deus disse para ele? O que fazes? O que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? O profeta dá uma desculpa, dizendo: porque só tenho eu, todos os profetas foram mortos. E ali Deus não ficou satisfeito com a resposta dele e pergunta novamente. Então entenda algo, queridos. Deus, Ele quer te ouvir. O que tem deixado você encavernado? Deus deixou o profeta falar, porque às vezes o ódio, né, a raiva, a mágoa, o ressentimento, né, você ficou chateado com alguma situação e você foi parar na caverna. Caverna é lugar de pessoas que estão desistidas, de pessoas que não têm perspectivas. O inimigo quer colocar você neste lugar, numa caverna. Mas Deus não quer ver você aí. Por isso que Ele diz: o que fazes aí? O que você está fazendo neste lugar? Quem está entendendo diz amém. Então, quando nós encontramos uma pessoa em um lugar que você não imaginava encontrar, nós costumamos falar assim: o que você está fazendo aqui? Né? Você por aqui. Não sei se já aconteceu isso com você. Numa das viagens que a gente faz para a Bahia, né, viagem missionária, eu morei muitos anos aqui no Parque Industrial. E mudamos daqui, já tem um bom tempo. E numa dessas viagens, na BR-116, lá aproximadamente no meio de Minas Gerais, né, indo para a Bahia, paramos para usar o banheiro, para tomar um café, e encontramos algumas pessoas daqui do bairro. E aquelas pessoas olharam para mim e falaram assim: você por aqui? Então, o profeta estava em um lugar que Deus não queria que ele estivesse. E o Senhor disse: e o que fazes aqui, Elias? Queridos, o que é que deixou, o que é que te conduziu para uma situação de caverna? Quem está na caverna? É aquela pessoa que não quer se envolver com as coisas de Deus. Por isso que eu falei, mesmo num ambiente religioso, nós podemos estar assim, cavernados. Aqui na igreja ninguém vai duvidar da minha fé, mas a pessoa está numa caverna, às vezes está fazendo coisas erradas, mas está na igreja, está vivendo a situação de caverna. Quando Judas estava fazendo parte do ministério de Jesus, ninguém desconfiava dele, mas Jesus já sabia de tudo, porque Judas
estava vivendo uma situação de caverna, mas ele não quis sair daquela situação de caverna. O que aconteceu, nós já sabemos. Depois que ele vem de Jesus, os discípulos, aí foi que eles entenderam, né, o que Judas estava fazendo durante todo aquele tempo. Então, queridos, as pessoas podem estar num ambiente como esse e estarem encavernados na presença de Deus, mas estarem encavernados. E o Senhor está dizendo: eu não quero você na caverna, eu quero você militando na minha obra, na minha seara, trabalhando, frutificando. Amém? Diga glória a Deus. Então o profeta, Deus chama a atenção dele, e ele sai, vai ali para a entrada da caverna. Agora eu acho isso aqui tão interessante, porque o Senhor estava ali, e de repente vem um vento, quebrando tudo, e a Bíblia diz: o Senhor não estava no vento. Vem um terremoto, e a Bíblia diz que o Senhor não estava no terremoto. E de repente fogo, Deus não estava no fogo. Mas depois, em algumas versões vai falar assim: uma brisa suave, e Deus estava naquela brisa. Presta atenção. Quando diz que Deus não estava no terremoto, no fogo, no vento que quebrava tudo, eu acredito que Deus estava revelando a alma dele, o sentimento dele, aquela agitação que estava acontecendo dentro do coração do profeta. Deus não estava naquela agitação, Deus não estava, sabe, naquela situação terrível que ele estava vivendo emocionalmente. E então veio a brisa suave, e o Senhor estava naquela brisa. Ei, é nesse momento que Deus está dizendo: ei, é na calmaria que eu quero falar com você. Você está muito agitado, você está muito angustiado, você está muito nervoso, você está irado. Ei, é na brisa suave. Deus mostrou ali a saída para o profeta, para ele entender aonde que estava a presença de Deus. E quando nós entendemos aonde está a presença de Deus, e ouvimos a sua voz, e a voz do Senhor para o profeta era: eu tenho uma obra para você, o seu ministério ainda não terminou, você vai ungir o novo rei da Síria, você vai ungir o novo rei de Israel, você vai ungir Eliseu como profeta no seu lugar. Amados, a obra de Deus continua, Deus tem um projeto para você, escute a voz, dê lugar a Ele, Ele vai realmente fazer coisas tremendas e poderosas. Não é o fim, Ele não quer ver você aí, sabe, nesse quarto escuro, Ele não quer ver você aí nessa caverna. Ele está dizendo: ei, eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Amém? O teu ministério ainda não acabou, tem muita coisa para acontecer. É por isso que o Senhor, Ele nos ensina na sua palavra. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos consolidar as pessoas na sua fé, precisamos discipulá-las. Queridos, Deus estava dizendo para o profeta: você vai ungir a Eliseu. Mas o que ele ia precisar fazer com Eliseu? Ele ia ter que discipular. Eliseu ia caminhar com ele, ia ser instruído para assumir o lugar dele. Então, se envolva na visão, se envolva nesse chamado de Deus, seja discipulado, tenha um discipulador, seja discípulo de alguém, e deixa Deus trabalhar na tua vida, pois grandes coisas Deus irá fazer. Amém? Diga glória a Deus. Hoje, assim como Elias, você vai sair desta caverna para viver o novo e o sobrenatural de Deus, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Fique sobre os seus pés. Põe a mão no seu coração. O que te conduziu a uma caverna? Espiritualmente.
Você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer? Ou será que você está preso numa caverna? Quem sabe você perdeu seus sonhos, sua perspectiva de futuro, mas o Espírito Santo está dizendo para você: eu não quero ver você aí, eu quero você militando, guerreando na minha obra. Feche teus olhos, feche teus olhos. Pai, em o nome de Jesus, assim como a tua palavra foi liberada sobre a vida do profeta Elias, o que fazes aí? E o Senhor se revelou a ele de uma maneira tão suave, de uma maneira tão maravilhosa, e ele então voltou ao propósito. Oh Senhor, te damos total liberdade de agir no nosso meio. Queremos, meu Deus, sermos guiados pela tua palavra. O profeta tinha saído fora do foco, do propósito do Senhor, mas a tua palavra, a tua presença foi ao encontro dele. O Senhor também vem ao teu encontro e diz para você: ei, a caverna não é o teu lugar, eu tenho uma obra, eu tenho chamado, vá adiante e seja um instrumento nas minhas mãos, diz o Senhor. Em o nome de Jesus, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, pois grande será a obra que Deus tem na tua vida. No nome poderoso de Jesus, diga amém.